Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário para você de teologia sobre a história da teologia cristã. Nós já cobrimos alguns séculos aqui de histórias, a controvérsia trinitariana, alguns concílios, como o Concílio de Nicéia, de Calcedônia, os dois concílios de Efésios, de Constantinopla, e agora nós vamos falar de uma figura muito importante, um grande teólogo. Muitos evangélicos conhecem acerca de Calvino, conhecem acerca de Lutero, conhecem acerca de Zwingli, John Wesley, grande pregador, avivalista, e o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, mas poucos evangélicos põem sua atenção um grande teólogo que houve no quarto para quinto século, que é Agostinho. Agostinho é muito reconhecido pela Igreja Católica como o Santo Agostinho. E são poucos evangélicos que realmente põem atenção em Agostinho. Mas Agostinho é, sem dúvida, um dos mais destacados teólogos da Igreja. Sua influência cultural ultrapassou os limites da própria Igreja, alcançando também a área jurídica, com seu extraordinário poder de síntese. Reuniu o pensamento de grandes mestres da filosofia do passado e fundindo com a teologia cristã. Agostinho conseguiu uma coisa maravilhosa, fundir filosofia com teologia. O outro que vai fazer isso, já lá pelos anos 1200, do 12º, 13º século, vai ser Tomás de Aquinas. Mas Agostinho não era apenas um grande observador do passado. Ele sabia enxergar bem sua época e mostrar sua capacidade de criar algo novo, tanto na teologia como na filosofia. Agostinho nasceu em 354 d.C., no município de Tagaste, na África, que era a África romana. Sua mãe, bem conhecida, Mônica, era cristã. Seu pai, Patrício, era pagão, mas converteu-se ao cristianismo no leito da morte. A família era formada por honestitores, uma classe especial de cidadãos bem chamados de homens honrados. Aos 11 anos, foi enviado para Maduro, cidade a 30 quilômetros ao sul de Tagaste, onde foi estudar literatura e crenças pagãs. Aos 17 anos, mudou-se para Cartago para estudar retórica, influenciado pela literatura de Hortêncio, o Diálogo, perdido de Cícero em 396 d.C. ou 370, interessou-se pelos estudos de filosofia. Foi criado como cristão por sua mãe, mas passou a seguir o maniqueísmo. O maniqueísmo expressava uma corrente filosófica que era sincrética e dualística, fundada no 3º século por Mani, na Babilônia e na Pérsia. Era uma espécie de retorno ao gnosticismo, mas adiante nós vamos falar do maniqueísmo. Foi então, Agostinho foi criado como cristão, mas passou a seguir o maniqueísmo. Como ouvinte seu, de fato, comprometer-se totalmente com ele. Entretanto, na juventude, em companhias de amigos, viveu uma vida entregue à licenciosidade, metendo-se em várias aventuras sexuais. Era estimulado pelos mais velhos a essas práticas, para que esses tivessem histórias para contar mais tarde. No fundo, ele sabia que estava errado. Seus princípios cristãos o atormentavam a consciência, mas achava-se ainda muito jovem para abdicar aquelas práticas. Por isso orava: Senhor,
concede-me castidade e continência, mas não ainda. Essa era a oração de Agostinho. Envolveu-se em um concubinato por 13 anos com uma jovem cartaginense, com quem teve um filho muito inteligente chamado Adeodato. Lecionou gramática em Tagaste entre 373 e 374, mudando-se para Cartago no ano seguinte, onde foi lecionar retórica por 9 anos. De lá, Agostinho partiu para Roma, onde fundou uma escola em 383, mas desgostoso com a má qualidade dos alunos, aceitou o convite para servir como professor de retórica na corte imperial em Mediolano, Milão, em 384 d.C. Aos 30 anos de idade, Agostinho era uma figura bastante respeitada pela sua capacidade retórica. Ainda em Roma, afastou-se do maniqueísmo, passando a envolver com o ceticismo. O ceticismo vem de grego, de skeptes, que significa dúvida, acreditando que o verdadeiro conhecimento, se existe realmente, está além da capacidade humana para ser alcançado. O ceticismo filosófico é uma suspensão do juízo em favor da dúvida. Nesse período, sua mãe preocupou-se bastante com ele, lutando para trazê-lo de volta ao cristianismo. Permitiu que sua mãe lhe arranjasse uma esposa, apesar de ter muita dificuldade para deixar a mulher com quem ele já vivia há 13 anos, pois a amava e considerava-se casado com ela. Sua prometida tinha apenas 12 anos de idade e precisava atingir pelo menos 14 para ele poder casar-se com ela. Agostinho então desistiu do noivado e arranjou outra mulher para viver novamente em concubinato. Assim era a vida daquele que veio a ser chamado o Santo pela Igreja Católica. Mas esse modo de vida chegou ao fim depois de sua real conversão, após ler o texto de Romanos, capítulo 13, verso 13 e 14, que diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Seu filho, essa é a passagem, fez com que Agostinho se convertesse. Seu filho, Adeodato, foi batizado por Ambrósio em Mediolano em 387 d.C., o mesmo que o batizara. No ano seguinte, Agostinho perdeu a sua mãe em Óstia, perto de Roma. Agostinho e o filho viviam aristocraticamente com os rendimentos da família. Seu filho também veio a falecer e isso o deixou muito entristecido. Agostinho vendeu as propriedades da família, deu o dinheiro aos pobres e guardou para si apenas a casa da família e transformou-a em um monastério onde vivia com alguns de seus amigos. Em 391 d.C., foi ordenado sacerdote em Hipona, passando a se dedicar à vida de pregador. Vale também dizer que Ambrósio muito influenciou na vida de Agostinho como orador que era. Enquanto participava de um culto certo domingo, foi arrastado à frente e ordenado a bispo. Ainda que relutante por não querer aceitar aquela ordenação, com a morte do bispo de Hipona, em 395 d.C., foi novamente obrigado a aceitar por imposição o seu lugar. Em Hipona, norte da África, permaneceu 42 anos até a sua morte em 430 d.C.
Três fases da controvérsia agostiniana. Agostinho escreveu muito, perdeu em quantidade de obras apenas para Orígenes, homem de elevada capacidade. Escreveu sobre tudo que se possa imaginar. Antecipou até mesmo assuntos que o futuro seriam discutidos, entre os quais a teoria da evolução de Charles Darwin. Agostinho recusava-se a crer na literalidade da criação do mundo, conforme era narrada em Gênesis. Para ele, os dias da criação não passavam de eras geológicas. Seus escritos, entretanto, demonstram algumas contradições, mas antes que nos precipitemos em julgá-lo, devemos entender que as diferenças encontradas entre os escritos mais antigos e os mais recentes se devem a um processo evolutivo de entendimento. Foram três fases distintas em que sua compreensão sobre determinados temas passaram por algumas mudanças. Mas é preciso levar em consideração também o fato de que Agostinho estava sempre aberto para ceder a algum pensamento que fosse mais convincente do que o seu. De mente apologética, defendia as crenças da Igreja, reforçando com as suas contribuições teológicas ao mesmo tempo. Combatia heresias que podiam trazer prejuízos à causa da fé. Foram três seus principais embates teológicos: contra o maniqueísmo, contra o adicionismo e contra o pelagianismo. Vamos ver cada uma delas. Agostinho contra o maniqueísmo. O maniqueísmo foi fundado por Maniqueu, também chamado de Mani, no segundo século da era cristã. Maniqueu nasceu em 14 de abril de 216 d.C. na Babilônia. Na juventude, ele diz ter recebido a visita de um anjo que o incumbiu a pregar uma nova religião. Dizia também ser o Paracleto final. Pregava a purificação por meio de rituais. Teve os seus ensinos reconhecidos por Ardashir, rei da Índia, em 243 d.C. Aceitava precursores das religiões como Buda, Zoroastro e Jesus na mesma categoria, como todos esses como enviados de Deus. Seus discípulos deveriam praticar vida ascética, evitando o casamento e aderindo ao celibato. O universo era constituído de luz e trevas, e é pelo conhecimento que se alcança a remissão dos pecados, concepção essa gnóstica. Os remidos são distinguidos entre duas classes, os eleitos e os ouvintes. Os eleitos deveriam afastar-se, tirar a vida, ainda que fosse de uma planta. Além disso, jamais poderiam comer carne de animais. Os ouvintes deveriam servi-los. Na morte, os eleitos subiriam direto para a glória, enquanto os ouvintes passariam por um longo processo de purificação. Os ímpios reencarnariam na terra sucessivas vezes. Quando Agostinho voltou para a África do Norte, deparou-se com a atividade plena dessa doutrina, que crescia cada vez mais. Ele próprio, na sua juventude, havia sido atraído pelo maniqueísmo, até o dia em que, decepcionado com isso, conversou com o seu maior expoente, o filósofo Fausto. A doutrina, que se gabava de ter todas as respostas a partir do dualismo, bem e mal, não o satisfez metafisicamente. No seu livro Da Natureza do Bem, Agostinho expressa seu pensamento contra a doutrina maniqueísta. O dualismo filosófico do maniqueísmo se assemelhava ao do gnosticismo.
ao ponto de não só ter parecido com ele, mas de ser uma continuação dele no início do terceiro século. De fato, os seus pioneiros eram cristãos que procediam do gnosticismo. Segundo essa doutrina, o mundo resulta de um combate cósmico entre forças do bem e as forças do mal. A alma humana era uma fagulha do poder benigno que havia sido aprisionada pela matéria em uma vitória do mal contra o bem, enquanto que o maniqueísmo se esmerava em explicar o mal pela matéria, fracassava em explicar a realidade do espiritual ou do não material. Agostinho via uma incoerência nisto, visto que o próprio maniqueísmo admitia haver um Deus que é totalmente bom. Satisfaz-se, no entanto, com a resposta às suas indagações nos livros do neoplatonismo e posteriormente do cristianismo. Para Agostinho, o mal não era uma substância, um objeto para se insurgir contra o bem, como esse também o fosse. O mal é a corrupção da natureza boa, criada por Deus. Essa natureza boa, criada por Deus, a partir do nada, do que Agostinho chamava de ex nihilo, é passível de corrupção. A natureza humana possui o livre-arbítrio em razão do dom da liberdade que possui para fazer escolhas. A corrupção resulta do mau uso que o homem faz do seu livre-arbítrio. O mal, por sua vez, consiste na falta de alguma coisa. Ele admite que há um mistério da iniquidade que não pode ser plenamente explicado. A doutrina da depravação humana foi algo que o incomodou bastante, pois vivenciou a luta para livrar-se dela. Mais tarde, quando se insurge contra Pelágio, é capaz de concluir os detalhes da doutrina da depravação humana e da impossibilidade do arbítrio. Vamos agora ver Agostinho contra o donatismo, que é o adocionismo. Paralelamente aos maniqueístas, os donatistas cresciam na África do Norte. O problema desse grupo não nascia da divergência teológica, mas da moral. Eles rejeitavam a grande igreja e os seus sacramentos, pois achavam seus bispos e os seus respectivos representantes não eram dignos de ser chamados cristãos. Formaram a igreja livre, a qual era sem sujeição de governo institucionalizado da grande igreja. Eles evocavam as obras de Tertuliano e do pastor de Hermas. Um dos maiores pecados do bispo estava no fato de eles cooperarem com as autoridades romanas, pois essas haviam perseguido os cristãos. Portanto, os bispos católicos, na opinião dos donatistas, eram homens imorais, corruptos e sem autoridade. A controvérsia agostiniana contra os donatistas baseou-se em 3 questões fundamentais. Primeiro, a natureza da igreja. Segundo, os sacramentos e sua validade. E terceiro, a relação da igreja e do Estado. Os verdadeiramente impuros, segundo Agostinho, eram os donatistas, pois destruíram a união da igreja, caindo no pecado do cisma. Os donatistas rejeitavam o batismo celebrado pelos ministros, ou até mesmo pelos bispos, exigindo o rebatismo aos que se juntavam a eles. Agostinho era defensor dos sacramentos e alegava que, mesmo que o ministério estivesse em pecado, isso não invalidaria o batismo, pois, com o sacramento, ele é o ex opere, ou operato, em virtude do próprio ato, independendo, portanto, de quem o ministra. O sacramento, para Agostinho, transmite a graça de Cristo,
e o ministrante é o mero instrumento da graça de Cristo. Vamos ver agora Agostinho contra Pelágio. A controvérsia augustiniana chega à sua terceira fase em Pelágio, e essa se torna decisiva na sua teologia, pois os argumentos deles fornecem muito material de debate para o bispo de Hipona. Pelágio viveu de 360 depois de Cristo a 420. Foi um teólogo britânico de vida piedosa e exemplar. Negava o pecado original. Para Pelágio, o pecado é uma ação voluntária do homem, dizia ele. Os homens podem alcançar o céu mesmo sem conhecer o Evangelho. Pelágio acentuava mais a força do homem do que a de Deus na sua relação com ele. Agostinho, de Hipona, opôs-se às ideias de Pelágio para não se complementar com seus ensinos exagerados. Alguns dos seus seguidores denominaram-se semi-pelagianos por adotarem suas ideias de modo mais brando. Jacob Armínio foi acusado injustamente de ser semi-pelagiano por não perfilar com a teologia da predestinação de João Calvino, o qual, em uma relação direta com Agostinho, opôs a doutrina do livre-arbítrio. Esses, injustamente, estabeleceram uma correlação entre Armínio e Pelágio, do mesmo modo que também estabeleceram uma relação entre Calvino e Agostinho. Por volta do ano 405 d.C., Pelágio chegou a Roma. Ele era contra o conceito de Agostinho sobre o mal, pois esse acreditava na graça de Deus e não na capacidade humana para vencer o pecado. Pelágio, em Roma, sentiu-se como Paulo em Atenas, incomodado ao ver a cidade entregue à imoralidade e à desobediência. Era na essência de um cristão moralista. Ao ler a oração de Agostinho, concede o que tu ordenaste e ordena o que tu desejas, ficou ainda mais indignado, porque não podia admitir que alguém, principalmente como ele, não tivesse controle sobre seus atos. Para o teólogo britânico, a ordem de obedecer implicava habilidade para obedecer. Se Deus ordena que as pessoas creiam em Cristo, é porque ele parte do pressuposto que elas podem crer nele sem a ajuda divina. A obediência não depende de nenhum comando, portanto não é concedida. O livre-arbítrio é capaz de produzir virtude. Assim, por meio do próprio esforço, o homem pode alcançar tudo o que se espera dele. O livre-arbítrio é uma capacidade que foi dada ao homem na criação para que se pudesse decidir entre o bem e o mal. Pelágio aceitava o batismo infantil, mas negava sua eficácia para remover a culpa herdada. Todos os homens são criados como Adão antes da queda. Ele não aceitava o pecado original. Como pode um homem ser responsabilizado pelo pecado de outrem? Era o que Pelágio questionava. Seria uma injustiça os seres humanos carregar uma culpa que não era sua, pecado original. Portanto, para ele não há conexão entre o pecado de Adão e o nosso. O pecado é sempre um ato e não uma natureza. Por isso, o pecado de Adão não pode afetar a nossa natureza. Os homens não se fizeram mortais por causa do pecado de Adão. Adão já nasceu mortal. A tendência para o pecado decorre dos maus exemplos dos pais e amigos, como todos os hereges. Pelágio parece fazer questão de negar textos bíblicos que falavam claramente o oposto que ele afirmava, como é o caso de Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas Pelágio dizia que a morte de Adão foi morte espiritual.
Para Pelágio, a ação da graça se dá por meio da lei. Quando o homem se observa, alcança a graça. A graça da lei ilumina e instrui. E quando a graça de Cristo, ela se dá pela observação dos seus bons exemplos, os quais devem ser imitados. Para evitar o termo graça, ele preferiu substituí-lo por ajuda. Para fazer o bem, o ser humano precisa da ajuda de Deus, mas a lei e a consciência já são suficientes para isso. Basta o indivíduo ser batizado e seguir a vontade de Deus ininterruptamente para não viver em pecado. A graça de Deus facilita a bondade, mas não é necessária para alcançá-la. A graça é dada de acordo com a justiça e o mérito do indivíduo. Logo, a graça é merecida para Pelágio. Os seguidores de Agostinho acusaram Pelágio de 3 heresias. Primeira, de negar o pecado original. Segundo, negar que a graça de Deus é necessária para a salvação. E terceiro, que a impecabilidade é uma possibilidade sem a graça de Deus. Agostinho, que sentira na pele a força irresistível do pecado, discordava veementemente de Pelágio, pois só conseguia se livrar do jugo da carne mediante insistentes orações. Assim, ele atribuía totalmente a graça de Deus e a capacidade humana para alcançar a libertação do pecado. Sua compreensão acerca da graça, diferente de Pelágio, era bíblica, mas para rechaçar os ensinos absurdos de Pelágio, Agostinho também não deixou de cometer alguns excessos, a ponto de se contradizer em algumas afirmações feitas anteriormente em sua controvérsia contra os maniqueístas, nas quais defende a força do livre-arbítrio. Entretanto, a questão principal não é essa ainda, mas a de que foi ele quem, de certa forma, introduziu a doutrina do supralaparicianismo. Eu sei que essa é uma grande palavra, supralaparicianismo. O supralaparicianismo é um aspecto extremado ao calvinismo que encontra uma saída para defender a dupla predestinação, ou seja, não apenas os que serão salvos, mas consequentemente, obviamente, dos que são condenados ao inferno. Significa que Deus força a pessoa a pecar, a fim de que ela seja condenada por seus pecados, e não porque Deus a elegeu para a condenação. A ideia é tirar de Deus a responsabilidade para condenar pessoas só porque ele quis. Um dos defensores do supralaparicianismo foi Teodoro de Beza, o sucessor de Calvino no seminário de Genebra. O Agostinho também mostrou tendências que introduzem a doutrina do supralaparicianismo, quando afirmou que Deus é a origem de todos os desejos. Em toda e qualquer circunstância, será sempre feita a vontade de Deus, quase que um fatalismo divino. Deus, na sua soberania, predestina tudo o que acontece no mundo, tanto o pecado e o mal, como a salvação e a justiça. Embora relutasse em atribuir a Deus o pecado e o mal, não consegue esconder que é inerente na sua teologia. Agostinho nega o livre-arbítrio, exceto quanto à liberdade de pecar. Para Agostinho não existe livre-arbítrio para a salvação. Sua soteriologia considera 2 pontos essenciais: a absoluta e a total depravação dos seres humanos após a queda, e o poder soberano de Deus para dar salvação. Toda a massa humana já nasceu culpada e condenada pelo pecado original de Adão. O livre-arbítrio é a absoluta capacidade de agir pelo querer,
E isso vale para a questão do pecado, porque o homem é livre para pecar, mas não é livre para não pecar. Do mesmo modo como a controvérsia ariana deu origem à discussão sobre a pessoa de Cristo, resultando na grande indagação sobre a humanidade dele ou não. Se ele não é verdadeiramente Deus, não pode salvar os homens. E se não é verdadeiramente homem em pessoa, não pode libertar os homens do domínio do pecado e da morte. Assim se deu a controvérsia pelagiana. Agostinho, por um lado, alega que a salvação é obra única e exclusivamente de Deus. Do outro lado, encontramos Pelágio, que alega o contrário, que a salvação decorre de uma conduta correta e ilibada do homem diante de Deus. Agostinho sedimentou o terreno em que Calvino, cerca de 1000 anos depois, desenvolveu a teologia da predestinação. A onipotência da graça é absolutamente responsável pela salvação do homem. Isso depende apenas da vontade e do decreto de Deus. Predestinação é Deus escolher alguns dentre a massa de pecadores para participar da salvação. Agostinho baseou essa conclusão em Romanos 8,30, onde está escrito: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Agostinho também relacionava a salvação às boas obras decorrentes da fé, que salva, mas até mesmo essa fé é fruto da graça aos que são predestinados. Os caritas, que significa amor de Deus, é o que pressupõe a escolha divina para a salvação. As ações decorrentes desse amor são meritórias, havendo recompensa para elas concomitantemente, não é? Ou seja, juntamente. Os que são predestinados serão salvos pela fé um dia, e quando forem, não cairão mais, pois essa graça os abastece como dom da perseverança. Mesmo vivendo fora da igreja, os predestinados seriam salvos. Surge em Agostinho a chamada teoria da graça irresistível. A doutrina da predestinação de Agostinho não foi bem aceita pela Igreja do Ocidente e foi completamente rejeitada pela Igreja do Oriente. O monasticismo. O monasticismo é uma escolha pela vida ascética, que depois de Jerônimo ganhou forma de interesse na Igreja Católica. Diversas ordens monásticas surgiram com o ideal comum de 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Mas sua gênese está no Egito, com o ermitão Antônio, no IV século. Tudo começou quando ele foi surpreendido por feras do deserto, enviadas por Satanás, que se aproximaram dele. Segundo o relato de Atanásio, em A Vida de Santo Antônio, ele as encarou e disse: se receberam poder do Senhor, avancem sem demora, pois estou pronto para vocês. Mas se forem arrebanhadas, enviadas por Satanás, voltem para os seus lugares. Já sou, pois, servo de Jesus, os vencedor. Assim, as feras não lhe tocaram. Alguns monges se inspiraram também no modelo de João Batista, que vivia um tipo de ascetismo, andando pelos desertos, vestindo trajes grosseiros e proclamando o arrependimento. Os monges entendiam que o isolamento social favorecia a intimidade com Deus, protegendo-os da convivência com pessoas más e pecadoras. A leitura de O Pastor de Hermas, escrita no ano 140 depois de Cristo, incentivava aqueles que quisessem viver
um cristianismo mais elevado do que se exige um cristão comum. Quanto à ideia do celibatário, eles se inspiravam principalmente em Orígenes, Tertuliano, Cipriano e outros líderes que limitaram a sexualidade unicamente à procriação. Orígenes, para se proteger dos impulsos libidinosos, optou pela castração. O monge egípcio Antônio, quando estava com 20 anos de idade, por volta do ano 250 d.C., decidiu adotar a vida monástica para si. Interpretou literalmente as palavras de Jesus, dirigida ao jovem rico: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Assim, distribuiu tudo o que possuía e passou a viver solitariamente em uma sepultura. O voto de pobreza foi o principal favor de motivação à vida monástica por parte daqueles que não concordavam com o enriquecimento da igreja. Antônio faleceu com 105 anos e foi, claro, designado pela Igreja Católica como Santo Antônio. A vida monástica afastava o monge não apenas do mundo, mas também do cotidiano da igreja. Lutero, embora tivesse iniciado sua carreira eclesiástica como monge, bem como os teólogos da Reforma, ele combateu mais tarde a vida monástica. A razão do afastamento da igreja por parte dos monges era a institucionalização que gerou ambição nos clérigos. Todos queriam posição e poder. As ordens religiosas são divididas em monasticismo, mendicantes, regratantes e clérigos regulares. Tais ordens seguem as regras do seu santo idealizador. Há uma infinidade de ordens religiosas, das quais se destaca a dos cistercienses, a dos beneditinos, a dos dominicanos e dos franciscanos. No ano 320 d.C., foi instituído o primeiro monastério cristão com um ex-soldado chamado Pacômio. Ele criou uma regra para os monges passar a viver em comunidade. Antes eles viviam sozinhos. A regra era que todos deveriam trabalhar, comer e adorar. A disciplina era rígida, com horário determinado para cada coisa. Todos deviam vestir uniforme para que ninguém parecesse diferente do outro. E isso era válido tanto para homens quanto para mulheres. Os monastérios tornaram-se verdadeiros centros de estudos teológicos, de onde a melhor e a mais elevada produção literária do catolicismo tem saído. Com a construção dos monastérios, deixaram a vida de ermitão no deserto e passaram a viver isoladamente dentro das cidades. O ex-soldado Pacômio entendeu que para salvar almas deve mantê-las juntas. A vida monástica se espalhou pela Síria, pela Ásia Menor e pelo oeste da Europa. No V e VI século, os grandes líderes da igreja eram, na sua maioria, monges. Vamos falar também de um outro teólogo importante do IV século, Jerônimo. O monasticismo ganhou espaço na igreja também a partir de Jerônimo, nascido em Cítrido, na Damácia, em 340 d.C., estudou em Roma, foi batizado pelo Papa Libério. Sua luta contra os pensamentos sexuais levaram à vida monástica. No entanto, essa batalha não foi vencida simplesmente na reclusão. Ele percebeu que quanto mais se dedicava aos estudos e à erudição, mais conseguia se livrar dos pensamentos lascívios. E isso encorajou a deixar a vida monástica
e a se dedicar aos estudos dos clássicos, mas depois de presenciar a hostilidade com que eram tratados os monges de Roma, enclausurou-se em um monastério em Belém. Naquele lugar, em Belém, traduziu o Antigo Testamento e o Novo Testamento para o latim, o que resultou na Vulgata Latina, texto ainda reconhecido e usado pela Igreja Católica até o Segundo Concílio do Vaticano, de 1962 a 65. Ao longo da sua vida, Jerônimo empreendeu muitas viagens, visitou várias cidades da Galácia, estava em Aquileia, depois seguiu para Antioquia, onde contraiu grave enfermidade. Enquanto sofria com a doença, diz que Cristo lhe apareceu e o reprovou por seu interesse e devoção aos clássicos. Aí, a partir de então, passou-se a dedicar ao estudo das Sagradas Escrituras. Estudou a língua hebraica e, desde então, começou a viver como ermitão nas proximidades da Antioquia, entre os anos 373 a 379 d.C. No fim desse período, estudou com Gregório de Nazianzus em Constantinopla. Jerônimo fazia grande apologia do monaquismo. Esse modo de vida não era apenas aprovado pela maioria. Entre os clérigos havia muitos que se opunham à vida monástica. Jerônimo, no entanto, era firme em suas opiniões. De gênio difícil, gangreava mais inimigos do que amigos. Gostava de discussões. Apesar de seu modo de ser, tornou-se amigo do Papa Damaso, que o recebera muito bem em Roma no ano 382 d.C. Mas com a morte desse Papa, não teve ambiente para permanecer naquela capital. Em 385 d.C., transferiu-se para Antioquia. Em sua apologia ao monasticismo, atraiu muitas mulheres que o seguiram para a vida ascética. Elas eram lideradas por Paula, a filha de Eustáquia. Com esse grupo, viajou para a Palestina, onde se estabeleceu na cidade de Belém. Nessa cidade, Paula construiu conventos para as mulheres e um monastério para homens. A pedido do Papa Damaso, Jerônimo empreendeu a tradução da Bíblia para o latim, mas sua produção literária foi muito além da tradução. Ele escreveu numerosos comentários das Escrituras e outras obras memoráveis. Jerônimo não se notabilizou por nenhum legado teológico, mas era um grande defensor da teologia e das tradições católicas romanas. Criticou os opositores à vida monástica e defendeu a virgindade de Maria, contrapondo-se aos que diziam que ela tivera outros filhos além de Jesus. Opunha-se os que criticavam a veneração de relíquias e escreveu contra algumas figuras conhecidas da história da Igreja, como Orígenes, o qual admirava anteriormente, e Pelágio, e posicionando-se ao lado de Agostinho, a favor de quem também escreveu. Dada a importância de suas produções literárias e de seu posicionamento favorável aos interesses da Igreja Católica, recebeu o título de Doutor Jerônimo para a história como erudito cristão. Faleceu em 420 depois de Cristo. Jerônimo considerava também Belém como a cidade mais santa, porque nela nasceu Cristo. Para Jerônimo, Belém ainda era mais santa do que a cidade de Jerusalém. Jerônimo também ficou famoso pela sua frase: ignorância das Escrituras é ignorância de Cristo. Vamos ao Sinódio de Orge. O Sinódio de Orge,
ocorreu em 3 de julho de 529 d.C. e foi instalado para definir a posição da Igreja ante o impasse entre o augustinianismo e o semi-pelagianismo. O semi-pelagianismo foi uma corrente moderada de pelagianismo que surgiu no período pós-agustiniano, não apenas para defender parte do pelagianismo, mas também para se opor ao augustianismo na sua negação ao livre-arbítrio e à doutrina da predestinação da graça. As doutrinas de Agostinho movimentaram o cenário religioso, despertando grandes discussões sobre a predestinação, que se entendera depois, mais tarde, com a reforma protestante do século XVI. A doutrina de Agostinho foi interpretada como fatalista pelos semi-pelagianos, dentre os quais destacou-se João Cassiano, 430 d.C., fundador do mosteiro de Marsella. Cassiano aceitava o conceito de Agostinho sobre o pecado original. Acreditava que a salvação decorre da graça e do livre-arbítrio, mas a rejeição tem sua origem na vontade de Deus. Outro teólogo, Fausto, concordava em que a vontade divina e a vontade humana cooperaram na salvação, mas o papel da graça era apenas o de iluminar e despertar o pecador mediante a pregação ou pela revelação da palavra. O semi-pelagianismo teve também seu lugar de honra no cenário cristão, sendo confirmado pelo Sínodo de Aires em 473 d.C., mas teve curta duração. Os papas de Roma ainda pendiam para a teologia de Agostinho por temor ao pelagianismo como certeza, mas o Sínodo de Orge deu ganho à causa augustianismo. Foram 25 cânones defendendo as ideias de Agostinho, e seu principal redator foi Próspero, amigo pessoal do bispo de Hipona. Em algum sentido, o Sínodo tornou brandas algumas afirmações de Agostinho. Por exemplo, rejeitou a ideia de dupla predestinação, chegando ao ponto de condenar que os que defendiam a predestinação para o inferno e acrescentando que a graça é recebida pelo batismo. Assim, o Sínodo de Orge pôs fim à controvérsia, pelo menos naqueles dias, pois, como dissemos, ela se estendeu e ainda se estende esse debate até os dias de hoje. A Igreja divide-se. Os desentendimentos entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente vinham agravando até que nos dias de Gregório elas se tornaram impossíveis. Cada lado da Igreja reivindicava para si o título de verdadeira Igreja, cobrando da outra parte o dever de se submeter ao seu governo. Os conflitos tinham duas vertentes, teológica e política. A teologia estendia-se por séculos em controvérsias acerca da Trindade, notadamente pela interpretação que se dava à divindade e à humanidade de Cristo, respectivamente, seguida pela teologia de Agostinho acerca da salvação, assunto que havia sido decidido no Sinódio de Orge, mas que se estendeu mais, e a vertente política com a reivindicação de Roma como a verdadeira sede da Igreja e do Império. A política do Papa Gregório o Grande foi fundamental nas decisões que deram rumo ao cisma que vai ocorrer no ano de 1054. O pontificado de Gregório estabeleceu a linha divisória entre a Igreja Antiga e a Idade Média. Esse Papa deixou suas cartas
com legado cultural. Foram 850 cartas que se preservaram e cujo conteúdo revela seus pensamentos sobre a espiritualidade, liderança, evangelismo e ordem eclesiástica. Gregório figura entre os 4 doutores da Igreja, tais como Jerônimo, Ambrósio de Milão e Agostinho. Vivia em um monastério até que foi, de certa forma, obrigado a aceitar a incumbência de ser o bispo de Roma, em uma época em que o imperador vivia em Constantinopla. Via-se apurado com os reis bárbaros que guerreavam entre si, fragmentando o império. Gregório era homem habilidoso, politicamente, como cristão, era ao mesmo tempo humilde e radical. Os seus subordinados deviam lhe chamar de servo dos servos, mas em sua soteriologia via a salvação como um alvo muito elevado a ser alcançado por um cidadão que não tivesse vida ascética. Orbitava entre a teologia de Agostinho e do semi-pelagianismo, sendo visto pelos católicos como semi-agostiniano e pelos protestantes como semi-pelagiano. Enquanto a salvação era obra decorrente única e exclusivamente da graça para Agostinho, sem a necessidade de qualquer esforço humano, para Gregório, mesmo a predestinação exigia da parte do homem a necessidade de empreender grandes esforços para a obtenção dela. A vontade e o esforço cooperam com a graça, se a pessoa perseverar até o fim. Suas exigências morais eram muito elevadas, a ponto de condenar o prazer físico, como as relações sexuais entre marido e mulher, exceto para fins de procriação. A união do casal deveria ser policiada para não haver qualquer excesso que implicasse em prazer que gerasse a culpa. Em sua doutrina da penitência, Gregório desenvolveu o conceito de satisfação como meio pelo qual a punição eterna podia ser mitigada ou removida. Também apresentou suas ideias sobre o purgatório nessa conexão. Desse modo, a salvação era vista como uma possibilidade muito remota para o cristão. Isso deixou Lutero perturbado quando ainda era um jovem seminarista. Foi da crise gerada por essa preocupação que Lutero encontrou conforto na palavra de Deus, ao entender que a justificação se dá pela fé na obra expiatória de Cristo Jesus. Gregório sentia-se seguro por ocupar a cadeira de bispo em Roma e por enxergá-la também como verdadeira capital do Sacro Império Romano, a despeito da decisão de Constantino de transferi-la para Bizâncio no início do IV século. Seu momento histórico como bispo de Roma favoreceu muito pelo fato de o império político estar sofrendo com os conflitos entre os bárbaros e, ao mesmo tempo, com as invasões islâmicas. No Natal de 800 d.C., um papa coroou o rei dos francos, Carlos Magno, como imperador do novo e revivificado Sacro Império Romano. Esse papa era Leão III. Falando agora do Império Carolíngio. Inicia-se agora um novo período histórico, conhecido como um período coralíngio. Coralíngio, que foi do ano 800 d.C. a 888 d.C., com esse novo imperador Carlos Magno, estendeu seu império não apenas entre os seus vizinhos, mas saiu à conquista sobre os saxões e os frísios ao nordeste do seu império e sobre os muçulmanos ao sudoeste. Tomou as terras dos saxões e deu parte dela aos comandantes militares que o haviam ajudado. Quando morreu, suas terras foram divididas entre os seus herdeiros,
Mas, como havia uma disputa muito grande, o império foi dividido em uma porção de pequenos reinos. Depois de vencer os saxões, enviou missionários para sua região, a fim de que ensinasse a fé cristã. Poucos anos depois, quando Carlos Magno se viu obrigado a fazer campanha contra os lombardos, esses se rebelaram contra eles e mataram todos os missionários. Os lombardos eram germânicos do norte, invadiram a Itália bizantínica em 568 depois de Cristo. Carlos Magno contra-atacou, sufocando então a rebelião e venceu os saxões, cristianizando-os. Seu próximo passo foi conquistar a Espanha, que já estava invadida pelos muçulmanos. Depois de Agostinho, não surgiu nenhum grande pensador que fizesse história na vida da igreja, mas isso não quer dizer que não havia teólogos que discutissem já temas debatidos anteriormente. Os debates teológicos eram apenas recorrentes. Pode-se destacar o nome do monge João Scoto Erigena, provavelmente um irlandês que se abrigou na corte de Carlos, o Calvo, filho de Ludovico, o Pio, e de Judite. Gozava de grande prestígio por sua erudição. Erígena não fez nenhuma mais do que traduzir do grego para o latim a obra do falso Dionísio, o Areopagita, que se dizia sucessor de Paulo. Essa obra foi lida e aceita por muitos como se sua história fosse verídica. Ele escreveu também um tratado da divisão da natureza, uma obra de cunho neoplatônico. No período carolíngio, ocorreu algumas controvérsias teológicas, como se referia a filioque, que quer dizer a do filho. Algumas igrejas ocidentais a enfiaram no credo niceno, que era repetido por todos. No credo niceno, a referência ao Espírito Santo aparece assim: e no Espírito Santo, que procede do Pai, na inserção do credo, aparece assim: no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Essa inserção apareceu pela primeira vez na Espanha, espalhando pelo reino dos francos, causando assim escândalo. Isso constituía em mais uma controvérsia trinitariana, porém dessa vez voltada agora para a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Essa discussão estendeu-se para o campo político, uma vez que o imperador de Bizâncio dizia que o imperador dos francos, Carlos Magno, era uma usurpação do poder. Com essa interpolação no credo apostólico, os bizantinos diziam que isso era uma heresia. Outra controvérsia no período carolíngio foi o que girou em torno de Elipando, de Toledo, e Félix, de Urgel. Ambos espanhóis novamente discutiam sobre a pessoa de Cristo. O bispo Elipando, apoiado por Urgel e influenciado pela liturgia moçárabe, dizia que Cristo, quanto à sua divindade, era filho eterno do Pai, mas quanto à sua natureza humana, era filho por adoção. Por causa disso, foi chamado de adocionista. Ambos foram condenados pelos francos. De volta à doutrina de Agostinho, Godescalco aparece no cenário da história, defendendo a teologia da predestinação, seguida pela presença de Cristo na comunhão. Godescalco teve como opositores Rabão Mauro, abade de Fudi, e o arcebispo Inquimaro de Reims. Depois de cansativas discussões, Godescalco foi considerado herege e é encerrado em um mosteiro, onde perdeu a razão até a sua morte. Apesar de a igreja declarar-se augustiniana em sua teologia,
rejeitava a doutrina de Agostinho sobre a predestinação. A presença de Cristo no ato da ceia foi outra discussão que ganhou forma nesse período da história. A discussão foi disparada a partir de uma obra chamada Do Corpo e do Sangue do Senhor, de Radberto. Quando o pão e o sangue eram consagrados, eles se transformavam no corpo e no sangue de Cristo. Deixavam de ser os alimentos materiais para se tornar literalmente o corpo e o sangue do Filho de Maria, havendo caso que alguns crentes poderiam ver o corpo e o sangue do Senhor no ato da ceia. Sem entender o que Radberto queria dizer com aquilo, então o imperador Carlos, o Calvo, pediu a explicação ao monge Retramano de Corpe, e esse lhe informou que o corpo eucarístico não é o corpo histórico de Jesus, que se encontra nos céus à direita do Pai. Apesar da explicação dada, essa ideia se difundiu em um sentido popular da Eucaristia e também ganhou expressão doutrinária, sendo promulgada como a doutrina da transubstanciação no Concílio de Latrão em 1215. Penitência de ato público e de confessionário. A penitência era o ato de readmissão na comunhão da igreja, daquele que havia caído em algum pecado após o batismo, exceto para casos graves como assassinato, adultério ou apostasia, embora pudesse eventualmente haver alguma exceção, para regular as formas e o tempo determinado da penitência, criaram-se manuais eclesiásticos no VI século. As penitências iam de jejuns, esmolas, abstinências, peregrinações, meditação, vigílias, até flagelos, impingindo dor e sofrimento ao penitente. A penitência podia ser curta ou às vezes demorada. Era possível uma pessoa comprar os serviços de outra, fazer assim uma terceirização para fazer a penitência para ela. Missionários célticos e anglo-saxões adotaram as formas de penitência, sendo seguida pelos franceses em meados do VIII século. Os atos de penitências eram públicos. No caso de pecados mais graves, era prescrito um ato de reconciliação na igreja. Esses atos serviam tanto para o penitente como para o exemplo dos outros. Com o tempo, o ato público de penitência foi substituído pelo confessionário, podendo o confessante obter, assim, a absolvição pelo sacerdote, se fosse pecados veniais, que é pecados menos graves, por determinação do Concílio de Latrão, em 1215, decidiu que a confissão deve ser feita ao menos uma vez por ano. Depois da confissão, cabe ao penitente cumprir com a penitência que lhe é imposta, de acordo com a reza ao manual. Foi assim que começou a se desenvolver, então, a teologia da Idade Média, em torno da penitência. No próximo vídeo, nós vamos abordar a escolástica. A escolástica é o termo que vem de escola, de academia, e é uma corrente filosófica da Idade Média, que teve lugar entre os 11º ao 14º século na Europa, e foi um dos últimos períodos do pensamento cristão. Volte então para assistir o próximo vídeo, a escolástica. Nesse vídeo, agora nós cobrimos Agostinho, cobrimos o período de Jerônimo também, o grande tradutor da Vulgata Latina, e no próximo vamos estar falando da escolástica, e claro, vamos estar envolvendo outros grandes nomes aqui no período da escolástica, como a Tomás de Aquinas. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco para mais esse vídeo, pastor Eugênio Piacentini. Deus te abençoe. Acione nosso canal, clique na foto, vai no playlist e ali você encontra comentário de toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Basta clicar no playlist e você acha as pastas organizadas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.